Damos início a mais um programa Anatomia do Poder e hoje temos novamente entre nós uma caríssima deputada que eu admiro muito, das melhores parlamentares dos últimos tempos no Congresso Nacional, reeleita como deputada e que tem defendido os valores cristãos, os valores próprios de que nós defendemos na Rede Vida e tem tido a coragem de repetir como o menino da fábula de La Fontaine, o rei está nu, que é o que nós estamos vendo, todo mundo elogiando aquilo que não podia ser elogiado, e ela diz, não, o rei não tem roupa nenhuma, o rei está nu. Nós estamos com um governo nu, um governo que, infelizmente, apoia, agora nós estamos com um risco até de uma invasão da Venezuela, na Guiana, inglesa, e que aí o Brasil poderia mostrar, não faça isso, que não é, e o presidente Lula, amigo do ditador Maduro, não está tomando posição. E hoje nós vamos conversar com a deputada Adriana Ventura sobre dois temas importantes. Primeiro, aquilo que chocou o mundo inteiro, que foi os atos terroristas do dia 7 de outubro, em que civis, não soldados, e em guerra podem matar e morrer numa batalha. As civis estavam absolutamente desarmados, foram 1.300 pessoas. Há municípios no Brasil que não têm 1.300 habitantes. E estes foram mortos num dia em atos terroristas. E vamos falar um pouco também da ideologia nas provas do Enem, do Ministério da Educação. Eu começo de imediato já fazendo uma pergunta sobre os atos terroristas contra civis, não atos de guerra entre militares, mas atos terroristas contra civis. Qual é a sua opinião, deputado? Primeiramente, doutor Ives, é muito bom estar aqui novamente. Eu agradeço muito o convite. O senhor é uma referência para mim. Aliás, eu acho que para todo cidadão brasileiro de bem. Então, é um prazer estar aqui. Olha, terrorismo é o que a gente viu e tem visto com as atitudes do Hamas. Eu, assim, estou chocada. Eu tenho defendido o direito de Israel de se defender, porque o que aconteceu foi avassalador. Não temos como passar mão em terrorismo. Inclusive, doutor Ives, cobrei muito o posicionamento desse governo Lula, desse governo do PT, que vergonhosamente passa a mão em cima de terrorista, fica aliviando, falando de, olha, inocente dos dois lados. Sim, tem inocentes civis que morrem dos dois lados, mas a gente não está falando disso. A gente está falando do Hamas, do Hezbollah e desses atos absurdos, né? Hoje, especificamente, eu estava até contando, quando a gente estava conversando, eu estava assistindo os filmes que foram extraídos, uma montagem das câmeras das roupas dos terroristas. E é uma coisa avassaladora, porque passa do limite do ser humano, né? O ser humano. Porque pessoas que fazem o que eu vi naquele vídeo não são humanos. A gente não pode respeitar, não pode falar em direito nenhum para aquilo que eu vi. Eu vi bebês sendo decepados, queimados, pessoas sendo queimadas, jovens inocentes em festas dentro de um carro e eles metralhando sumariamente, tirando dos carros, cortando cabeças, nada justifica em nenhum pretexto e gritando em alto e bom som: eu sou o herói, estou matando judeus. Então, pessoas assim, doutor Ives, a minha opinião de uma maneira muito clara é que, assim, eu acredito muito na justiça divina, né? Acredito muito. O que a gente não pode fazer é passar a mão e aliviar o que está acontecendo. A gente tem que lutar contra esse terrorismo, tem que exigir que que o governo brasileiro também assuma essa postura, porque não é o que a gente tem visto. Né? Deputada, o que me impressiona é que estava para ser assinado um tratado próximas semanas entre Israel e a Arábia Saudita. Um tratado de tal natureza que nós iríamos ter a paz entre os judeus e os árabes.
esse tratado em que, pela Arábia, a Arábia iria trabalhar também outros países árabes para conviverem, entende? O Irã, eu estou convencido, o Irã, que forneceu todas as armas ao Hamas, porque eles não tinham condições de produzir aquilo que eles tinham, os mísseis, os drones, etc. Por essa razão que os americanos mandaram 2 porta-aviões para impedirem que Irã, que tem como um exército 3 vezes mais soldados do que Israel, 3 vezes mais aviões do que Israel, 3 vezes mais tanques que Israel. Se não fosse aqueles 2 porta-aviões, nós correríamos o risco de ter o Hezbollah, o Hamas, e o Irã, pelo mar, fazendo um torniquete em relação a Israel. Os Estados Unidos perceberam, mas o que foi mais trágico é que um tratado que iria ser assinado, que iria pôr a paz naquela região, a paz no Oriente Médio, em que Israel iria assinar com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes, e que estava praticamente para ser assinado, se tornou inviável, porque é evidente que os árabes tiveram que dar solidariedade, e nesse momento nós temos uma nação lutando pela sobrevivência, são 5 milhões, contra 300 milhões de árabes, que se nós pegarmos de Marrocos até o Afeganistão, nós estamos com Israel possuindo 0,2% do território ocupado pelos árabes, e os árabes 99,8%. Então, a luta deles é por sobrevivência, e aquilo que diz o líder do Hamas: nós ficaremos satisfeitos só quando eliminarmos todos os judeus, quando eliminarmos o Estado. Isso é uma realidade. É um cidadão que diz: eu quero eliminar um país existente. Quando na ONU nós tínhamos uma carta, deputado, em que todos, na década de 70, assinaram que não se poderia mais admitir conquistas através de invasão, como a Rússia fez na Ucrânia, como agora a Venezuela quer fazer na Guiana Inglesa, como nós estamos vendo aqui que eles pretendem liquidar o país de Israel. Quer dizer, é evidente que o nosso governo, já que a nossa Constituição diz que o Brasil só trabalhará pela paz, do artigo 1º ao 4º da Constituição, nós temos uma missão pacificadora no mundo. Não é só ter paz aqui dentro, é pacificadora no mundo. E nós perdemos esta forma ao termos cá, ao lado do ditador Putin, ao lado do ditador da China, ao lado do ditador da Nicarágua, ao lado do ditador da Venezuela. E o Brasil tem que voltar ao seu papel de Oswaldo Aranha, o que criou o Estado de Israel, e não como estamos. Você também pensa da mesma forma? Penso, aliás, assim, eu fico estarrecida como as narrativas são distorcidas, porque o que eu vejo aqui dentro são narrativas distorcidas, porque não é uma coisa de fatos, né? Então, o terrorismo e as atrocidades que a gente vê de seres não humanos, porque quem faz aquilo não pode ser humano, não tem compaixão nenhuma de nada. E você vê que as narrativas são distorcidas. Começa a falar da Palestina, da questão da Palestina. Realmente tem uma questão lá para ser tratada, e eu vou falar, inclusive, porque eu conheço aquela região, já estive várias vezes em Israel. O que eu vejo, e cada vez que eu volto lá, eu volto encantada, é essa convivência, essa tolerância de cristãos, de judeus, de muçulmanos, lá dentro, coabitando. Eu estive em Israel, doutor Ives, 3 semanas antes do 7 de outubro, estive nas fronteiras, eu fui numa missão, juntamente com que fomos convidados pela Confederação Israelita do Brasil, também... e foi muito bacana pela Federação Israelita de São Paulo, e foram vários parlamentares para justamente falar dessas questões. Fomos nas fronteiras, fomos na cidade que foi invadida, Sderot, ali na faixa que fica a 3 quilômetros da faixa de Gaza, estivemos no Golã, fizemos nas fronteiras para ver essas dificuldades. A gente ouviu relatos impressionantes. Querendo ou não, nós temos centenas e centenas de palestinos que atravessam a fronteira para trabalhar
todos os dias, né? E assim, se eu não me engano, são 200 mil, 300 mil que cruzam a fronteira, eu não tenho o número certo, mas assim, eles convivem, eles sabem que tem uma questão. Aqui não é discutir quem tem razão, quem chegou primeiro, mas o fato é que o que está acontecendo, estão exterminando, querendo exterminar um país, querendo exterminar pessoas. Então, é assustador que o nosso governo brasileiro não tenha se posicionado contra o terrorismo. A gente vê que isso é o modus operandi. E o que o senhor falou de apoiar ditador, eu falo isso desde que deixou o Irã aportar aqui. Imagina, Irã financia Hamas e Hezbollah, todo mundo sabe disso, as paredes sabem disso. Então, dá, de certa forma, passar a mão na cabeça de ditadores, todos esses que o senhor falou, de Irã, aliviar, ficar falando de causa palestina, o problema aqui não é causa palestina. Né? Uma pena que não tenha sido assinado, realmente é um momento muito delicado e o Brasil tem o dever, tem a obrigação de fazer esse papel, de saber diferenciar as coisas. E as narrativas são distorcidas. Aqui tem um monte de movimento pró-Hamas, sabe? E eu não estou discutindo a causa palestina. Eu acho que os próprios israelenses, e quero dar esse relato aqui também, que nós conversamos com quem cuidava da fronteira, com os chefes de segurança, eles mesmos falam, eles se retiraram de Gaza. Eles se retiraram de Gaza. A questão é que tem gente que não quer resolver o conflito. O único objetivo, a questão não é a ocupação. A questão é exterminar o povo judeu. É isso que é. Esse é o fato. E ponto. Não, mas eu não tenho dúvida. E fico muito satisfeito que o Estado de Israel tenha alguém como você no Congresso Nacional para defender, porque eu tenho uma grande admiração e sei que é um Estado que deve muito a um brasileiro, Oswaldo Aranha. Oswaldo Não Aranha. seja um E eles outro falam, brasileiro. viu, doutor Ives? Todos citam Oswaldo Aranha do seu Porque papel na criação do Estado de Israel. Na ONU foi quem Foi teve. na ONU, Exatamente. E exatamente. que não tenha, com o Goldmeier imediatamente, mas e que não tenha um outro presidente, um outro brasileiro a não dar o apoio necessário ao povo judeu, estando de acordo e recebendo o Hamas, porque essa observação de que Hamas cometeu atos terroristas, mas não é uma organização terrorista, era como dizer num tribunal, este assassino, esse cidadão que matou e assassinou pessoas, ele assassinou pessoas, mas não é assassino. É a mesma coisa. Minha Mas, cara, doutor Ives, espera um pouquinho, mas tem um ponto aqui que a gente vê como a coisa é incoerente. Não pode chamar Hamas de terrorista e não chamam, e dão a desculpa que quiserem, mas a gente viu cidadãos que estavam rezando dentro do Congresso Nacional, não estou falando dos baderneiros, estou falando de pessoas legitimamente protestando, que são chamadas de uma maneira vil de terroristas por todos do governo, pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino e outros mais. Então a gente vê que é tudo narrativa canalha. minha querida Adriana, nós vamos agora aos nossos comerciais. Eu fico satisfeito de ter uma posição assim tão firme em relação à defesa de um Estado legitimamente criado graças a um grande brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Vamos Oswaldo aos Aranha. nossos comerciais agora. Minha caríssima deputada Adriana Ventura, como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Esse é um livro quando nós comemoramos 30 anos do conselho que eu presido há 35 anos, que vai ser, aliás, o ano que vem serão 35 anos, que é o Conselho Superior de Direito da FEComércio. E aqui são diversos estudos feitos, quando nós comemoramos 30 anos. Eu vou mandar esse livro, evidentemente, de característica muito mais de estudos jurídicos, mas tratando só de problemas brasileiros. Farei isto com a maior alegria. Mas, Adriana, agora eu queria trazer, eu vou falar como um velho educador. Eu, quando entrei na faculdade, em 1954, com a minha mulher, com a Ruth, nós começamos a namorar no cursinho. Eu lecionava já latim, português e francês para vestibulandos. Entende? Estava preparado, fui bem colocado
na entrada na faculdade, fui o único 10 com louvor em latim nos exames da faculdade de Direito naquela ocasião. Então, eu ganhava um dinheirinho que eu queria casar com a Ruth o mais rápido Ah, possível e conseguimos casar no 5º ano, os dois com 23 anos. Naquela ocasião, veja o seguinte, eu já lecionava. A partir de 66, me formei e comecei a dar cursos para sindicatos, etc., sobre a reforma tributária da época, que era a introdução da não cumulatividade no imposto de consumo. E, a partir de 64, comecei a dar cursos regulares em universidades. A primeira foi na Universidade Federal de Santa Catarina, porque o direito tributário não era matéria oficial em nenhuma faculdade, e era a minha especialidade. Então, os professores, um curso de uma semana para professores da universidade para saberem o que era o direito tributário. Era o que estávamos preparando, emenda 18, Código Tributário Nacional, com quem, muitos autores, eu tenho livros escritos. E de lá para cá, sou, portanto, professor universitário há 59 anos. Sempre entendemos, nos cursos que eu dei, que o ensino de um professor é sobre ética e sobre conhecimento e eficiência. Agora, a ideologia não é matéria de um professor, a não ser que seja um curso sobre política e ideologia, mas curso para o cidadão se preparar profissionalmente. Quando eu vejo no Enem o setor que garante o PIB do presidente Lula, que é o setor pecuário, ser agredido da forma que foi no exame do Enem, eu pergunto o seguinte: como é que nós vamos examinar o Enem? Será que aqueles que não estiverem de acordo com os preconceitos dos que fizeram as questões contra o setor que garante a economia do presidente Lula, se contestarem, vão ter uma nota pior? Como é que se admite que se possa pôr questões ideológicas num teste de conhecimento? Eu considero isso uma agressão a todos os educadores do Brasil. Eu me senti agredido com 59 anos de exercício da magistratura, do magistério universitário e muito mais, se considerar período que lecionava particularmente determinadas matérias. Como é que você vê isso, Adriana? doutor Ives, que bom ouvir isso do senhor, porque eu sou uma indignada. Inclusive, a minha filha fez essa vergonhosa prova do Enem. Vergonhosa em todos os níveis e todos os sentidos. E o senhor é professor, eu também sou professora universitária. E assim, tem muitos alunos que não pensam do mesmo jeito que eu. Mas a obrigação de professora, a nossa obrigação é mostrar vários lados, várias facetas, para que ele possa formar esse pensamento crítico, para que ele desenvolva, né? Então, quando a gente vê uma prova que tem por objetivo doutrinar, forçar, a gente vê que isso está a serviço de uma ideologia. Então, inclusive, eu fiz um requerimento a pedido da Frente da Agropecuária, né, de convocação do ministro da Educação, de convocação, porque nós defendemos o agro. O agro, como o senhor bem disse, tem toda a sua importância no nosso país. Ele, além de ser um exemplo em termos de inovação tecnológica, os trabalhos, assim, é uma coisa que o brasileiro tem que se orgulhar. É uma coisa que o Brasil é uma das poucas coisas ultimamente que a gente continua com orgulho, porque muitas coisas a gente tem orgulho mais. Então, eu fiz um requerimento e hoje, coincidentemente, hoje pela manhã, o presidente do INEP, que é responsável pela prova do Enem, que é o doutor Manuel Palacios, ele esteve aqui na Comissão de Educação e eu questionei tudo isso. Eu falei que indignação, uma prova que ataca o agronegócio, faz crítica ao capitalismo, que, aliás, é a única coisa que faz gerar riqueza, dar emprego, né? O resto, porque assim, o governo não produz nada. E outra coisa, perguntas horrorosas. Eu vou falar horrorosa em todos os termos. Você vê uma prova desqualificada
desqualificada. Não tem uma questão, assim, de gramática, de literatura, nada que faça alusão ao Machado de Assis, nada que fala de José Bonifácio, nada de nada. Se você pegasse ainda, falasse de Paulo Freire, falasse de outros, não, ali está tudo a serviço, criticando o agro, fazendo uma idolatria a essa ideologia marxista, falando de capitalismo tardio, remontando a intentona comunista, né? Então, quer dizer, a Quarta Internacional, desculpa, que foi fundada por Trotsky, um absurdo o que aconteceu nessa prova. E questionamos justamente isso. Como que o Ministério da Educação permite uma coisa dessa? Essa prova, o que vai fazer? E a gente vê questões mal formuladas, né? Tudo é dentro da mesma ideologia, e falando de racismo estrutural, na verdade, doutrinando todos os nossos alunos. É muito triste o que está acontecendo com a educação brasileira. Você vê o nível dessa prova. É muito revoltante. E outra coisa, é tudo interpretativo. Todo mundo acha tudo. Tudo pode estar certo, tudo pode estar errado. E a gente vê isso nas universidades também, doutor Ives, porque eu, inclusive, entrei com requerimento para fazer uma audiência pública para debater essa intolerância nas universidades, essa violência que está acontecendo nas universidades, porque o professor, se é de direita, não entra, se o palestrante vai falar sobre isso, não entra. Onde estamos? Onde estamos? Onde estão os educadores? Eu fico pensando, cadê os reitores? Cadê os... Porque eu, como professora, o aluno pode desfiar o que quiser. Sou contra, um absurdo falar isso. E ele está no direito dele. A gente não está lá para doutrinar ninguém. A gente está lá para que ele possa formar um pensamento crítico. Isso é o papel de um educador. Então, o que aconteceu no Enem, está acima de qualquer limite. A gente não tem que tolerar isso. E é bom que isso tenha acontecido, porque eu acho que a gente está acordando, porque o Enem existe há muito e muito tempo. Na verdade, a gente vê que nós dormimos no ponto quando a gente deixou, infelizmente, essas questões ideológicas e essa briga, né, essa má intenção dominar os ensinos, as escolas, as universidades. Basta ver o que a gente tem hoje, infelizmente. Como é que, quando você questionou o diretor, qual foi a resposta que ele deu? Olha, ele mostrou a metodologia, falou que são feitos chamamentos públicos, né? Porque eu questionei a questão da seleção, qual foi o critério técnico para colocar questões daquele tipo, como que é o processo de revisão. Eu acho que essa é a grande questão, porque eu sei que eu já fiz muitos cursos de formulação de questões múltipla escolha, não é assim, não é uma coisa fácil, mas a questão aqui não é essa. Eu falei assim, no momento, inclusive, de tanta polarização, Claro. como que permitem questões, porque eu não estava falando, estou falando um pouquinho de Paulo Freire ali, estou falando um pouquinho. Não, era tudo dentro da pauta socialista, marxista, absurda. E é isso que a gente não pode admitir. Você sabe que A gente não pode admitir professores que pensem de uma maneira só e alunos que sejam obrigados a pensarem. E vou contar uma coisa para você. Eu sei porque sou professora, eu sou procurada por muitos alunos, falando, não, professora, alguns professores não permitem que a gente levante a mão e pergunte isso, acham um absurdo, nos desqualificam. A gente está matando justamente o que faz um país crescer, que é a diversidade de pensamento, de opiniões e respeito, doutor Iris. É isso que me deixa tonta. E ele falou essa questão. Adriana, você sabe que no meu Instagram de ontem eu coloquei o seguinte, como todos aqueles que tiverem uma nota baixa e que responderam de forma diferente têm direito de entrar na justiça. Porque se eles deram como errado a resposta a uma questão ideológica, ele tem direito dizendo que a nota não pode ser aquela, porque é uma opinativa. A minha resposta, todas as respostas que forem dadas contrários àqueles, têm direito a entrar na justiça e dizer: eu quero ter os pontos e ter acertado. A minha posição é diferente daquele que está apresentando. Isto eu tenho a impressão. No dia que começar a entrar na justiça contra esse cidadão, porque não adianta, nós fizemos tecnicamente, para da realidade, nada. Eles fizeram teledirigida para, evidentemente, pôr na cabeça. Se você quer entrar na universidade, se você quiser, você tem que pensar como nós.
Todo mundo tem direito de pensar rigorosamente como nós. Essa é a democracia deles, e não da livre A discussão. livre escolha, livre debate. Agora, o que mata também, doutor Ives, é que a gente vê o nível e a falta de qualidade, seja de questões, seja de gramática, assim, sabe? Eu não vou nem começar a comentar os erros de português, mas tem um vídeo circulando, o senhor já deve ter visto, do próprio Caetano falando. Usaram a música dele lá, nem ele sabe responder, tinha lá nem ele sabe qual alternativa põe, só para você ver as questões abertas. É Não, qualquer coisa, deveria que ser nem a nossa anulado. educação. E ele teria que ser afastado, esse cidadão que é o diretor. Pois É a é, única pois forma é. de, pelo menos, resguardar um pouco a imagem do Ministério da Educação. Minha querida Adriana, infelizmente o tempo é o nosso inimigo. Quero agradecer muitíssimo a sua participação no nosso programa. Tratamos de dois assuntos extremamente relevantes da atualidade e certamente os nossos telespectadores vão aproveitar muito das suas firmes posições em defesa dos verdadeiros valores da humanidade. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigada, doutor Ives. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo livro. Que bom que eu estou colecionando livros do senhor, porque aí a gente, sabe, tem cultura, tem assim, o bom ensinamento, o bom conhecimento. Muito obrigada e que dias melhores virão. E eu acho que a nossa sociedade tem um papel a cumprir. Temos que ter fé e Isso, esperança. Para isso, isso. não podemos desistir de lutar. Minha Não querida mesmo. Adriana, um grande abraço de coração. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.